Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Eu sou o Lucas, esse é mais um vídeo meu na internet. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Bom, meus amigos, eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês nesse vídeo e responder a uma pergunta que é o seguinte: Deus criou o mundo, ou pelo menos o universo que conhecemos? Será que foi uma criação de um ser divino, transcendental, e personificado, né, como o cristianismo e as demais religiões monoteístas personificam, né? Porque todo mundo sabe que as religiões elas personificam a Deus. Será que um cara, né, com barba branca sentado num trono lá no céu, será que ele foi o responsável pela criação de toda essa existência, de tudo isso que a gente vê ao nosso redor? Bom, eu já vou dar logo a minha opinião. Na minha opinião, não, tá? Isso é um conceito abstrato, tá? Isso é fruto de uma crença religiosa que as pessoas têm, tá? As pessoas têm direito de ter a crença que elas quiserem. Só que o assunto do vídeo não é esse. A questão é que, pra mim, não foi criação de Deus coisa nenhuma, tá? Pra mim, tudo isso aqui é processo, é tudo fruto de um processo evolutivo gradual de bilhões de anos, tá? A teoria mais aceita, né? A teoria mais aceita hoje em dia, cientificamente, é a teoria do Big Bang, né? Numa linha do tempo muito mais remota, né, no universo, né? O que acontece? O universo ele tem 13,7 bilhões de anos, né? O universo. Antes ele estava num estado de singularidade e toda a matéria estava comprimida num ponto extremamente quente e denso, né? E daí houve o Big Bang, né? Uma explosão, e aí gradualmente foi se formando matérias. A matéria foi se formando, né, em estados diferentes e foi se acontecendo a questão da expansão do universo, né? Essa expansão ela pode ser observada, tá, através de telescópio. Eles observam isso, os cientistas, tá? Eles vão vendo que as galáxias elas estão ficando cada vez mais distantes, estrelas vão ficando cada vez mais distantes. Então, sim, é conhecido isso, tá? É evidenciado por observação que o universo ele tá sim em expansão, em constante expansão, tá? E sem contar também que os cientistas conseguem observar a radiação cósmica de fundo. Na ciência não tem martelo batido, tá? Porém, a teoria do Big Bang ela é a mais aceita porque ela é a que melhor explica as coisas, tá? Não é martelo batido, tá? Pode haver uma evidência não, desculpa, pode haver uma explicação que substitua a explicação da teoria do Big Bang mais pra frente? Pode ser que sim, tá? Porque a gente sabe que na ciência não existe verdades absolutas, tá? A ciência ela não trabalha com verdades absolutas, tá? A ciência não é dogma. Ciência e religião são coisas diferentes, tá? Então, eu penso que sim, é razoável você acreditar e dar credibilidade à teoria do Big Bang. Lembrando que o termo teoria dentro da ciência é uma hipótese que passou por um alto grau de aceitação. Por quê? Porque ela teve pontos de falsibilidade e ela também, como é que eu posso dizer? Na ciência, termo teoria, né, dentro da ciência, é quando uma hipótese passou por um alto grau de aceitação, tá? Através de evidências, ela foi corroborada e amplamente aceita porque ela passou por evidências, ela foi submetida a testes, essa hipótese, e ela se torna uma teoria. Diferente do termo teoria que a gente tem na linguagem popular. Por exemplo, eu assisti um filme e aí eu digo assim: eu tenho a teoria de que aquele cara pode ser o suspeito por ter matado tal pessoa, tá? Assim, hipoteticamente falando. Isso seria teoria na linguagem popular, em linguagem coloquial que a gente usa no dia a dia. Agora, teoria dentro da ciência é quando algo passou por uma ampla gama de evidências, certo? Porém, galera, se a gente for cogitar que um Deus criou tudo, tá? Assim, a gente tem certos problemas. Porque, veja bem, a própria configuração cosmológica que a gente tem atual do universo, que a ciência adota para explicar as coisas, por exemplo, tendo como base a teoria do Big Bang, eu faço uma pergunta para vocês: como que um Deus pode ter criado tudo se esse universo está em constante evolução? Porque a expansão do universo já mostra que o universo ele está em expansão, ou seja, ele está passando por um processo de evolução também, um processo de evolução cósmico. Evolução cósmica. E nós, seres humanos, com toda a vida terrestre, também não é diferente, pessoal. Hoje, nós estamos aqui
Mas nós não somos o produto final. Por isso que eu falo que o ser humano e a vida não é fruto de uma criação divina. Por isso que eu falo que o criacionismo para mim hoje ele não faz sentido. Mas não faz mais sentido. Antigamente, tá, quando eu ainda era crente, nos meus tempos de teísta, tá, nos tempos que eu professava a minha fé no Criador da Bíblia, né, no Deus da Bíblia, melhor dizendo, eu também era criacionista, né? Assim como todo mundo, né? Eu também já fui criacionista, mas hoje em dia eu não vejo mais as coisas dessa forma, tá? Eu não vejo mais o criacionismo como algo assim plausível, né, pro surgimento das coisas, até porque pra mim hoje, né, assim me baseando na forma que eu penso hoje, da forma que eu vejo o mundo hoje, pra mim, eu penso assim, galera, que todos nós somos frutos sim do acaso, tá? Fruto de um processo evolutivo, é tudo obra do acaso, tá? Mas não acaso sem causa. Causa as coisas tiveram. Eu falo assim questão de intenção, intencionalidade. Pra mim não houve intencionalidade por trás das coisas, tá? Mas muita gente gosta de dizer que foi Deus, atribuir a criação de tudo a Deus, porque muita gente não tem resposta, tá? E nem a ciência, tá? Nem a física ainda tem respostas plausíveis, tá? Concordo. Pro surgimento, né, de todas as coisas, né, pro surgimento da vida, pro surgimento do universo. Tem teorias, tem explicações, mas nada de martelo batido ainda, tá? Temos que ser honestos também, conforme algumas abordagens, certo? Bom, por exemplo, há milhares de anos atrás existia os Neandertais, que eram espécies de seres humanos mais primitivos do que temos hoje. Hoje nós andamos ereto, hoje a gente sabe falar, se comunicar, né? O ser humano ao longo do tempo ele criou aviões, criou submarino, criou barco, criou coisas que tipo assim, que nenhuma outra forma de vida tem capacidade de criar, né? Então querendo ou não, nós estamos evoluídos comparado aos seres humanos de milhões de anos atrás. Mas nós somos o produto final? Não, com certeza a evolução não vai parar por aqui, certamente não vai. A ciência já estima que daqui a bilhões de anos, ou daqui a milhares de anos, o ser humano já não, talvez não vai ser da mesma forma que ele é hoje. Então tudo isso pra mim, essas coisas mostram que nós não somos frutos de uma criação divina, tá? Até porque não tem a menor evidência de que Deus criou o homem do barro, soprou nas narinas dele e ele passou a ser uma alma vivente, lá como diz no livro de Gênesis. A gente não tem evidência disso. Agora, evidências da evolução temos diversas. Por exemplo, a questão dos órgãos vestigiais, o apêndice. O apêndice, quando o ser humano remove o apêndice, o apêndice ele é uma espécie de órgão que ele não tem uma função muito clara dentro do corpo humano. Ou seja, você tirando um apêndice, igual eu já tirei, tá? Eu já fiz cirurgia de apendicite. Quando você tira o apêndice do seu corpo, tipo assim, não vai afetar em nada. É um órgão vestigial. Possivelmente o apêndice ele tinha uma função específica há milhares de anos atrás no corpo humano, mas hoje em dia já não tem mais. Então isso é fruto da evolução. Bom, eu acho que é isso. Espero que todos tenham entendido aí. Espero que eu tenha sido muito bem claro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda. Muitas dessas coisas provam para mim que nós não somos criação divina, e sim fruto de um processo evolutivo gradual. E a evolução certamente não vai parar por aqui, né? A evolução ela vai continuar, tá entendendo? E nós não somos o produto final, tá, dessa evolução. Bom, vou me despedindo por aqui, espero que todos tenham gostado, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.